Comigo nesta hora em meu coração, desejo ouvir a sua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, fala aos teus filhos agora, Senhor, fala aos teus filhos agora, Senhor, fala aos teus filhos agora, Senhor, fala aos teus filhos agora. Fala mesmo, Paizinho, lá conosco. Nós te ansiamos, anelamos pela tua voz, pela tua palavra. Fala conosco, meu Pai, nos dá direção, nos dá estratégias. Traz a tua palavra para os nossos corações, meu Pai. E que os nossos corações estejam preparadíssimos, como terra arada, para receber a boa semente. Em nome de Jesus. Amém. Que os ouvidos estejam atentos, meu Pai. Todo espírito contrário seja paralisado agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. As pessoas que estão ouvindo, Senhor, traga em paz e em segurança. Alcança, meu Senhor, cada família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus que não está aqui nesta noite. Pai, alcança a família de Andra, de Lene, de Edna, de Tati, de Bruna, de Ramon, meu Pai, de Janine. Senhor, alcança, Senhor, a cada uma dessas famílias, de Aconisa Lourdes, meu Pai, de Marlúcia, de Marlândia. Alcança, meu Pai, cada uma dessas famílias, meu Senhor, que não estão aqui nesta noite. Faz, meu Pai, da maneira que te apraz com esta palavra, que esta palavra seja alcançada por elas, meu Pai. Mesmo que seja através da mídia, ou através de um irmão ou de uma irmã que leve, que compartilhe, ou através do teu Santo Espírito, meu Pai, que ministre ao coração deles, meu Pai. Dona Tena, onde quer que ela esteja, meu Senhor, alcance ela, livra, liberta e dá salvação a toda a sua família, meu Pai. Dá, meu Pai, libertação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá livramento, meu Pai, nessas viagens que ela faz, visitando os seus familiares, meu Pai. Guarda a tua serva, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É que nós choramos e já te agradecemos, na certeza, meu Pai, que o Senhor falará conosco nesta noite. Em nome de Jesus, aquele que crê e concorda, pode dizer um amém. Amém. Amém? Amém. Oh, meu Deus, vai ler ali, estava orando por ela agora. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 17. Os levitas podem se assentar. Muito obrigada. Deus continua enchendo e abençoando. Derramando são cada vez mais na sua vida. Mateus 17. A partir do versículo 6. Diz assim a palavra, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de um grande medo. E aproximando-se deles, Jesus tocou neles, dizendo: levanta-te, não tenham medo. Então eles, levantando e abrindo os olhos, não viam mais ninguém, somente a Jesus. Pai Santo amado,
este é o seu momento, meu Pai, que nós viemos aqui cultuar a Ti, para prestar um culto racional ao Senhor, e entregar nosso louvor, nossa adoração a Ti, Jesus. Nesse momento que a porção da Tua palavra foi lida, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações da maneira que Tu queres, meu Pai, explanando esta palavra e nos instruindo, nos ensinando o que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Por favor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco, como nós cantamos nessa canção. Fala conosco. Fala mesmo aos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se acertar. Chamou a igreja. Deus abençoe. Grande e poderosamente. Essa passagem foi quando o Senhor Jesus escolheu 3. Se a gente for ler aqui do versículo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e levou eles em particular a um monte bem alto. E foi ali transfigurado diante dele o seu rosto. Resplandecia assim como se fosse um sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. E lhes apareceram no rosto Moisés e a Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom então que nós façamos aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa se envolveu, e eis que vindo dessa nuvem uma voz alta dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Ouvindo então os discípulos, caíram de bruços, com o rosto em terra, tomados de um grande medo. E aproximou-se deles Jesus e tocou neles, dizendo: Levanta-te, não tenha medo. E eles levantaram seus olhos e não viram ninguém, somente a Jesus. Então Jesus aqui levou os 3 discípulos, os mais achegados, como foi ministrado aqui hoje pela manhã, né? E para mostrar ali a transfiguração. E aí Pedro, muito saidinho, claro, né, foi: Jesus, vamos fazer e tal, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor e tal. E aí bradou dos altos céus a voz de Deus, dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Ouçam o que ele diz. E eles, tomados de medo, caiu com o rosto em terra, de bruços, tomados de medo, atemorizados. Jesus foi lá e disse: Não tenha medo. E o que é o medo? Medo em sua essência, é uma perda nítida do controle da situação. Quando a gente perde o controle da situação, observe se não é quando a gente está com medo e a gente fica sem saber exatamente o que fazer. E aí vem esse medo. Então, medo é isso. É a ausência da perda nítida do controle. O medo, ele corrói a confiança que nós temos da bondade de Deus para conosco. O medo, ele destrói a nossa confiança em Deus. O medo, ele acaba com a esperança, com aquilo que você espera em Deus. E aí a gente acaba perdendo literalmente o controle daquela situação, porque a gente fica com medo. Pedro, quando Jesus chamou para caminhar sobre as águas, a Bíblia fala que ele olhou para as circunstâncias, olhou para o vento. Pedro teve medo, ele perdeu o controle, ele estava aqui, com os olhos fixos em Jesus, olhando.
Não temas. Ser corajoso é nunca desistir da luta. Seja corajosa. Não desista dessa luta que você está passando. Poxa, mas não passa. Olha quanto tempo eu estou passando por isso. Eu estou vendo essa situação e não vejo nenhuma mudança, pastor. Não desista. Não desista. O corajoso é aquele que nunca desiste. Mesmo sabendo que vai ser difícil conquistar essa vitória. Mesmo sabendo que já tem X tempo, X anos esperando algo ou alguma coisa ou alguém. Mesmo sabendo que está sendo tão difícil essa conquista, não desista. Seja corajoso. Seja corajoso. Corajoso também é não virar as costas, mesmo quando todos já viraram as costas para você. Mesmo quando muitos já desistiram de ficar do teu lado. Poxa, mas agora eu estou sozinho, eu me vejo sozinha nessa situação. Eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem assim, venha orar comigo. Eu estou aqui para te ajudar, eu não tenho ninguém. Não desista, continue lutando, continue a lutar, continue a nadar igual a peixinho lá naquele filme. Não desista, mesmo quando muitos já viraram as costas para você, mesmo sabendo que vai ser difícil, não desista. Agora, ser corajoso é não virar as costas, é não deixar lá o problema como se ele não existisse. Ele está ali, você tem que encarar ele. Ele está ali, não é você fazer que ele não existe, não ir lá e resolver. É você ir lá e enfrentar o problema. É o que o problema? É uma conversa séria que precisa ter? Então vamos ter essa conversa séria. É o meu chefe, é minha esposa, meu filho, minha filha? Quem é? Qual é a situação? Qual é esse problema? Se você deixa ele lá, ele vai continuar existindo. Mas se você vai e resolve, pronto. Uma equação, o problema de equação, a matemática. Está lá a questão para você resolver. Se a gente não começa, a gente não vai chegar ao denominador comum, a gente não vai chegar ao resultado. A gente não vai chegar qual é a raiz quadrada. Não vai, se a gente não for lá para resolver o problema, literalmente, da matemática. Mas uma vez resolvido, você vai dizer, uau, consegui. É a mesma coisa. A pastora não é a mesma coisa, não. Se nós somos corajosos, somos fortes, corajosos, como somos giz, e a gente vai lá de frente para o problema e diz assim, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos conversar, se for essa situação. Eu tenho que executar algo, mas eu estou com medo de executar, eu preciso fazer, porque se eu não fizer mais, ninguém vai fazer. Então eu tenho que ir, eu tenho que deixar o medo de lado, ir lá e enfrentar aquela situação. Não é virar as costas para o problema. Mas todos já fugiram, todos já saíram, muitos me abandonaram. Não importa, o Senhor é contigo nessa batalha. Mais são os que estão conosco do que os que vêm contra nós. Mais são aqueles que estão com vocês, o Senhor e os anjos dele, do que aqueles que estão contra você. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Aqueles que acreditam e que confiam em Deus têm o melhor motivo do mundo para serem encorajados. Eu tenho o melhor motivo do mundo para ser encorajado. Por que então? Qual é o motivo, pastora? O próprio Deus, ele diz assim, eu sou contigo todos os dias das suas vidas até a consumação dos séculos. Eu já tenho motivo de sobra, porque ele tem não temas para cada dia. E nós não devemos temer, mesmo sabendo que está difícil. Nós precisamos acreditar sempre que o Senhor, ele continua conosco. O nosso Deus e Pai, ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar. Ele sempre vai estar do nosso lado, mesmo quando você olha e diz assim, meu Deus, Deus está aqui, tá? Ele está lá. Ele está lá. A Bíblia diz, o salmista falando, se eu subo nas mais altas montanhas, lá tu estás. Se eu quero me esconder, não sei aonde, ele está lá. Não importa para onde você vai, se você for
Porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo que tudo vê. Não tem como se esconder de Deus. Nós precisamos tão somente continuar acreditando e confiando em Deus, que Ele nunca vai nos abandonar. Sim, existem desafios que nós precisamos enfrentar, mesmo não querendo. Mesmo, eu não quero, mas eu vou ter que ir. Eu não estou com fome. Na verdade, você está com fome, mas você não quer comer. Mas você sabe que precisa comer. Você come porque não tem jeito. Sabe? Agora, isso, por exemplo, talvez ela não tenha vontade de comer, mas ela precisa amamentar. Então, ela tem que engolir, que empurrar, porque ela tem que ficar forte para passar tudo isso para o bebezinho dela. Então, ela empurra a comida goela abaixo. Literalmente, estou falando uma coisa errada, não, né? Não é gente de vaso. Deus está falando contigo. Tem que comer. Não é que você disse? Ah, tá. Aleluia. Tem que comer. Não está com vontade não, né, filha? Mas tem que engolir a comida. Porque você tem agora mais alguém que depende de você. Então, neste ponto dessa situação, parecer assim, você tem que ir, você tem que enfrentar. Por quê? Porque o Senhor te encoraja. E agora ela, além de Deus, tem mais um motivo, tem a filha. E nós que somos mães, depois de nós, né, que o diga, e agora Damiana, a gente pensa 3.000 vezes, né? Vocês como vovó, fico imaginando. Se como mãe a gente já fica ali, a minha tem 30, longe, a gente se fala todos os dias. E eu pergunto, como é que é hoje? Ela, minha mãe, eu quero, amiga, diga, quero saber como é que está você. Eu faço nem aquela música, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E ela ri. Mas nós precisamos disso, dessa motivação. E o filho acaba sendo a motivação. Mas o Senhor precisa ser a maior motivação. Eu preciso comer, você precisa comer, porque é corpo. Corpo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso comer por Ele, porque eu preciso preservar o corpo dele. Às vezes eu estou assim também, não é só você não. Eu não tenho filho para amamentar. Eu podia simplesmente não comer, mas eu lembro que eu sou templo. Eu digo, eu tenho que comer, eu tenho que cuidar do templo, da morada de Deus. E empurro ela abaixo. Seja forte e corajosa. Não tenha medo. Ele é contigo. Amém? Existem essas situações que a gente precisa enfrentar. E existe também aquelas que a gente não vai conseguir. E está tudo bem. Existem coisas que a gente desiste. Ela se desdobra, faz, sobe e desce, mas a gente não consegue. Mas está tudo bem, porque nós temos dias altos e temos dias baixos. Tem dia que vai sair tudo bem, meu irmão. Mas tem dia que não vai dar certo. E está tudo bem. Agora a gente precisa seguir em frente. Eu não posso ficar oscilando, meu irmão. Você não pode ficar oscilando. Estou falando com você mesmo, Kevin Claramente. Não tem como mais ficar oscilando. Ou é, ou é. Se a gente para no meio do caminho, no meio do caminho acontecem várias coisas, mas a gente segue e vai no vácuo de Jesus. Tudo pode acontecer, menos a derrota, porque Ele é vencedor e nós somos mais que vencedores com Ele. Está escrito em Ele. Então não podemos ficar oscilando. Nós temos que ser firmes e constantes. Você precisa ser firme e constante. E aí sim você vai ver o operar de Deus. Aí você vai ver o mover de Deus. Aí você vai ver a mão de Deus operando na sua vida, resolvendo essa situação. Agora você tem que acreditar, se posicionar. E é isso que a palavra diz no seu irmão. É o Senhor que está falando para você. Seja forte e corajoso. Enfrente o que você precisa enfrentar. Em nome de Jesus. Seja forte e corajoso. Mesmo assim, nós não podemos desanimar. Mas não desista, não. Não desanime, não desanime. Não baixe a guarda. Essa palavra é para você. Não baixe a guarda. Não desanime. Ele também depende de você. Mas você depende muito mais de Deus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Deuteronômio 31:6, anote, diz assim:
Deuteronômio 36. Tudo isso é para que nós possamos fazer parte desse crescimento. Tudo isso acontece comigo e com você. É para que você cresça em fé. Para que eu e você cresça na fé. Venha esse crescimento com fé. Aleluia. Tudo isso acontece, tudo isso que passamos faz parte para o nosso crescimento na fé. E o crescimento na fé começa com um novo nascimento, na palavra, pela palavra, por causa da palavra, porque a palavra é o verbo, e o verbo se fez carne. A Bíblia diz: o verbo estava com Deus no princípio, e o verbo era Deus. E tudo foi feito por causa do verbo de Jesus. Então, o crescimento é pela palavra. Não está comigo não, né? É por isso que está assim. Coma a palavra. Se alimente da palavra. Não cesse de meditar na palavra. É a nossa única sustentação. Isso aqui é o nosso alicerce. É a nossa rocha. É a nossa base. A palavra. O crescimento vem pela palavra. 1 Pedro 2, 1 e 2 diz assim: portanto, livrando-nos de toda malignidade e de todo engano, e hipocrisia, e inveja, e de toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como as crianças recém-nascidas, assim de que elas cresçam por intermédio desse alimento. Para quê? Para a salvação. Qual é o alimento espiritual, igreja? Palavra. Cadê o leitinho, igreja? O leite, o alimento é a palavra. E lá em Hebreus 5,13 vai dizer assim, Paulo falando: ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança. Ô pastor, você está mandando comer aqui? Você falou aqui para me alimentar no leite espiritual. É quando a gente nasce de novo, é quando a gente nasce em Cristo. A gente vai tomando leitinho, um negocinho, um mingauzinho, ralinho, depois o negócio vai engrossando, vai melhorando, depois vem um pirãozinho, uma papa, um negócio, e depois o negócio vai engrossando mais. Aí lá em Hebreus, Paulo fala no versículo, capítulo 5, versículo 13, diz assim: ora, quem precisa de leite ainda é criança. Aleluia. E não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento mais sólido, aleluia, é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Poxa, pastora, sabe que eu mudei aqui na minha cabeça. Era leite, agora é um alimento mais sólido. Porque você começa comendo um pouquinho. É uma coisa mais ralinha. E aí depois você vai se aprofundando mais, você vai lendo mais, você vai estudando mais, você vai pesquisando mais, você vai tendo mais intimidade com o Senhor. E aí você vai tendo isso, mais aproximação com o Pai. Aí você vai comendo mais sólido. Aí a comida vem mais sólida, aí não é mais um leite. Aí vem um pão, um negócio, um pirão cozido, uma pamonha, um negócio mais sólido, um sequinho, um negócio mais gostoso. Aí vem uma feijoada, um mocotó, como diz o pastor Edmilson. Aí você se alimenta de algo mais forte. Não é a mesma palavra? É, meu irmão. É a mesma palavra. Mas à medida que você vai olhando, comendo, lendo, examinando, aí você que lia uma vez por semana, você lê todo dia agora. Esse é o alimento mais sólido. Aí você que lia uma vez por dia, você lê 2 vezes por dia. Esse é o alimento mais sólido. Aí você
Tem que ser assim a palavra. O estudo da palavra. Quando eu ganho uma coisa, ontem eu ganhei, gente, foi lindo. Ontem eu ganhei um pote assim de uva. Ai, o irmão fez assim. Eu queria te dar uma garrafa de suco de uva, né? Que representa o vinho, que o vinho representa na Bíblia a alegria. Mas eu não achei, então eu comprei a uva. E quero dizer para a senhora que o Senhor está te dando essa alegria, está devolvendo a alegria. E essa irmã não me conhece, ela não sabe da minha história. E eu fiquei estarrecida assim, né? Eu disse, uau! Eu digo, então, né, Pai? A alegria do Senhor é minha força, mas tem dias que não rola essa alegria, né? E quando ela me deu isso, e aí eu pus lá na geladeira. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, meia-noite que eu cheguei em casa, até a hora que eu fui dormir, eu fui na geladeira umas 5 vezes. E isso que eu estou dizendo para vocês. Esse alimento mais sólido, essa ansiedade não, esse anelo, essa vontade de comer toda hora, sabe? Aí eu fui lá na cozinha, peguei um negócio, aí fui lá na geladeira, fiz assim, ó. Aí daqui a pouco, sempre foi que teve, eu tive que ir lá na cozinha de novo, porque eu tinha desligado o fogo, aí eu fui lá na cozinha de novo, aí passei na geladeira, eu abri de novo a geladeira e tudo mais, entendeu? Esse anelo, essa vontade de comer toda hora, sabe? É isso que a gente precisa ter com a palavra. Deixe sua Bíblia em lugares estratégicos. Eu tenho uma Bíblia no banheiro, eu tenho uma Bíblia na sala, eu tenho uma Bíblia no quarto. Por quê? Para eu ficar cercada pela palavra. Estratégia. Por quê? Porque eu tive um momento da minha vida que eu não conseguia ler. Então eu fiz assim, peraí, eu vou dar uma zero nele. Aquele que está me impedindo de ler a palavra, de comer um alimento mais sólido. E quando a gente não se alimenta, a gente fica como? Fraco, esmilinguido, dói, tudo fere, tudo machuca. Qualquer vento de doutrina leva. Qualquer vírus pega, fica gripado. É assim ou não é? A imunidade baixa quando o indivíduo não se alimenta. É a mesma coisa, gente. Quando você não come a palavra, digo, então pronto, eu vou botar um pão em cada canto da casa. Uma cesta de pão, né? Uma padaria. Aí eu botei, tem uma Bíblia ali, tem uma Bíblia ali, e aí de vez em quando eu vou assim, olha, brincadeira, deu certo. E aí, como disse a pastora, a gente vai confundir o inimigo, como é o nome dela? Camila Barros, né? Camila. Ela disse, já confundiu o inimigo hoje? Ela fala assim. Então aí acaba que você confundindo o seu adversário. Não faça isso, experimente. Pastora, mas esse remédio foi para a senhora. Mas talvez seja para você, é uma estratégia. De repente funciona. Tenta pelo menos, se esforce um pouquinho, mas come dessa palavra. Tenha vontade de comer essa palavra. Todas as vezes que você for na cozinha para burilar no bolinho que você ganhou, que você fez, ou na comida de ontem, que estava gostosa, você quer fucar, ou tirar uma lasca daquele frango assado. Tem hora que dá vontade, você já comeu, mas quando você passa cerveja, você dá para tirar uma lasquinha e comer aquele biscoito recheado que você gosta. Dá vontade de comer passatempo de toda hora. Não sei, que a palavra de Deus seja assim para mim e para você. Que você anele e queira comer. Esse é o alimento sólido. Aí você toda hora, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando você vai dizer, uau, ó o muque. Ó o muque. Como foi dito aqui também hoje de manhã, o músculo espiritual está crescendo. Você cresce mirradinha, né? E aí você diz, que nada. Mas o músculo espiritual está crescendo. Então é esse alimento que Hebreus, que Paulo fala ali aos Hebreus, né? O alimento mais sólido para os adultos espirituais, para os maduros espirituais, para os mais experientes. E vai desenvolvendo uma estratégia para se alimentar. A criança dormiu, o bebê dormiu, vai fazer as coisas, né? Não
primeiro antes que ela pode. Né? E aí você vai desenvolvendo ali a mesma coisa. Você vai desenvolver uma estratégia de graça ao Senhor e Ele vai te ajudar nisso. Vai desenvolver essa estratégia. Veja o que diz as Escrituras Sagradas em Efésios 4, 12 e 13. Paulo falando, ele diz assim: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Como assim, pastora? Ao passo que eu estou buscando, comendo, né, me fortalecendo, você não sabe quando você vai encontrar um irmão precisando. E aí se encontra com o irmão e diz assim: poxa, minha irmã, estou aqui precisando de oração, mas você está cheio. Você está forte. Você não vai sentar com ele e vai dizer: ó dia, ó céus, ó Zá, eu também estou assim, eu também estou passando por isso, vamos chorar aqui junto às pitangas, não. Você vai dizer assim: venha, meu irmão, vamos orar, eu vou orar com você. Venha, meu irmão, vamos orar sim, você vai estar cheio, fortalecido. Está parecendo uma notícia da família Adams, os cabelinhos. E aí você vai fortalecer o irmão, como diz aqui Paulo falando aos Efésios, para que o corpo de Cristo seja edificado. E você vai edificar o irmão, você vai ajudar o irmão. E ali ele vai ser encorajado pela comida que você teve durante aquela semana, durante aquele dia. E você vai conseguir encorajar o irmão. Ao passo que você encoraja, você é encorajado também. Porque é dando que se recebe. Quantas vezes eu precisei ministrar e precisando daquela ministração? Já aconteceu isso com você? Não é? Alguém vem dizer assim: poxa, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu, você olha assim para Deus e pai, eu também quero isso, eu também estou precisando disso. Mas você está numa busca constante, você está ali, né, desenvolvendo estratégias, seu coração, porque é o que importa para o Senhor, Ele sonda o seu coração, Ele sonda o meu coração, Ele sabe o meu coração, o que deseja o meu coração, e Ele vê o meu esforço de buscar, de desenvolver uma estratégia, enfim, de estar com Ele. E aí acontece uma situação dessa e você fica ali sem saber, Ele vai te encher. E aí você ministra e é ministrado. Ao passo que você está falando para o irmão ou para a irmã aquilo que ela está precisando, aí você vai assim: ué, mas então, né? De onde veio isso? Você diz assim: meu pai, muito obrigado. Por quê? Porque ao passo que eu dei, eu recebi aquilo que eu estava precisando. O Senhor Ele ministrou ao mesmo tempo a mim, porque Ele é multiforme e Ele pode fazer, Ele é soberano. Quantas vezes não estamos assim? Precisamos de uma palavra e vem alguém e pede palavra para você. Mas quando você dá, porque você se dispõe, você não vai sentar com ela para chorar as pitangas. Você diz: não, meu irmão, peraí, vamos orar. Aí você está ali, ó. Aí Satanás olha assim: gente, não estou entendendo, estava ali chorando, aí a menina vem agora e você está aí querendo. Mas ele não sabe o seu coração, mas Deus sabe. E aí na hora Ele manda a força que vem do alto e você consegue ministrar e ser ministrado. Ou seja, você recebe a cura também daquela situação que você estava precisando, ministrando a cura para o outro. Você recebe. Amém, igreja? Até que todos alcancem, está nesse mesmo versículo 13 agora de Efésios. Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, de varão perfeito. Então é isso que nós precisamos alcançar. Porque o Senhor, Ele está conosco. O Senhor está contigo. E a Bíblia diz que você não pode ter medo. E Ele que nos ensinou isso. Foi Ele que disse isso. Aqui no início, quando eu falei: não tenha medo, e eu vim aqui para te encorajar, é para te encorajar mesmo. Porque, mas vamos estudar a Bíblia, não tem. Todo mundo ali, ó, forte e tal, Davi, e não sei quem, e não sei quem. Não, meu irmão, nem sempre foi assim. Davi foi se esconder também, Elias também se escondeu.
Juízes 6. O chamado de Gideão. Para que é o mais mesmo? Não tem. O chamado de Gideão, Juízes 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar uva, de pisar uva, não de pisar trigo. Mas Gideão estava lá no lagar malhando trigo para esconder, pôr a salvo dos midianitas que estavam saqueando ali aquelas cidades. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Aleluia. Homem valente, ó. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso que tem nos acontecido? Quantas vezes nós falamos assim? Ah, Deus, por que isso tudo tem me acontecido? O Senhor está comigo mesmo? Ah, Deus, meu Pai, por que isso tudo, eu estou passando por isso tudo, meu Deus? Ah, Deus. Ah, meu Senhor, o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito todas as suas maravilhas, os nossos pais contaram, dizendo que o Senhor nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: nessa tua força, vai nessa tua força e livra Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Aleluia. Tornou-se o Senhor a lhe dizer: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um homem só. E ele lhe respondeu: se agora chega a descer diante dos seus olhos, dá então um sinal que o Senhor é mesmo comigo e que é o Senhor que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e disponha perante ti. E entrou Gideão para preparar a oferta de um cabrito e bolos de asnos com uma efa de farinha e a carne, e pôs sendo e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do orvalho, do carvalho, e lhe apresentou. Então Gideão, ele foi chamado pelo Senhor. Gideão era um homem frouxo, era um menino frouxo, era o menor da casa, se achava pobre, demarré, desce. Se achava o menor da casa, ele era o menor da casa. Só que ele tinha essa questão de: não, eu sou a pequenininha, eu não consigo, eu não posso. Mas o Senhor escolheu ele, ou o Senhor escolheu você, o Senhor escolheu a mim e a você. E lá no versículo 7, o Senhor traz no capítulo 7, o Senhor traz estratégias para Gideão. O Senhor traz uma estratégia linda para Gideão. E sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor, versículo 9 do capítulo 7, o Senhor disse: levanta-te, desce agora contra o arraial, porque eu vou entregar eles nas tuas mãos. Levanta, dispõe-te, põe-te de pé, se posicione. O Senhor está dizendo que vai te entregar nas suas mãos os seus inimigos. Levanta-te, desce contra o arraial, porque eu vou entregar nas tuas mãos. Se ainda tens atacar, desce
horrível. E aquele moço contou aquele sonho para Gideão. E ele temeu. Ele temeu. Mas tendo ouvido Gideão que o seu moço contou este sonho e o seu significado, o que ele fez? Ele adorou ao Senhor. Então, quando chegar a notícia ruim, mesmo que tenha sido num sonho, não se atemorize, adore. Então louve, está sofrendo, louve, está chorando, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Nós cantamos aqui, ele nem sabia de nada, ele estava na casa dele, estava na minha. Olha o que Gideão fez quando soube do sonho, ele adorou. A Bíblia está dizendo, está bem claro aqui no versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar que o seu moço contou o sonho e o seu significado, ele adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor já me entregou os midianitas nas minhas mãos. Então ele repartiu os 300 homens, porque o Senhor já tinha dado aquela estratégia para ele escolher os homens. E ele já tinha chegado aos 300 homens. Então repartiu os 300 homens em três companhias. E deu-lhe cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas dentro. Olha a estratégia que Deus deu para Gideão. Leve trombetas, cântaros vazios, com tochas dentro. Olha o que Deus fez. Então ele partiu dali com os seus 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um em suas mãos as trombetas, os cântaros vazios e as tochas. E disse: olhai para mim, aleluia, e fazei tudo como eu fizer. E chegando eu ali nas mediações do arraial, como eu fiz, como eu fizer, você também vai fazer. Quando eu tocar a trombeta e todos os que estiverem comigo estiverem, então vocês também tocarão a trombeta, as vossas trombetas, ao redor de todo o arraial, e gritarão pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. O Senhor trouxe ali uma estratégia para o medroso Gideão. Tinha medroso aqui nessa noite? Tinha, olha eu. E o Senhor trouxe uma estratégia para ele. E disse: varão valoroso, corajoso. As duas que sabe de nada. Mas o Senhor levantou aquele homem que estava se achando o menor da casa, que era da tribo de Manassés, da mais pobre, Demaré, Desci. E o Senhor levantou aquele homem e fez ele escolher 300 apenas. E deu a ele uma estratégia: leve com você trombetas, cântaros vazios e uma tocha. Em uma mão você segura o cântaro, em outra mão você segura a trombeta com a tocha. Não, uma mão você segura o cântaro com a tocha, na outra mão você segura a trombeta. E ao meu sinal. E aí ele disse: olhem para mim. Ele disse para os homens: olhem para mim. E o que eu fizer, façais também igual. Que princípio lindo aqui de liderança. Você é líder? É. Você tem que dar um exemplo de liderança dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja. Eu posso dizer: olhem para mim. Você pode dizer: olhem para mim. Você pode dizer para o seu filho: faça o que eu te mando fazer. E faça o que eu faço. Olha o que Gideão disse: olhem para mim, faça o que eu fizer. E o que eu fizer, façais você também. E o Senhor nos entregará em nossas mãos os midianitas. E o Senhor entregou nas mãos deles os midianitas.
E quando chegou no momento certo, ele estourou o cântaro, tocou a trombeta e os inimigos, a Bíblia diz que eles fugiram, porque eles acharam que era um exército de homens. Porque o Senhor colocou em estratégia, em lugares estratégicos. E quando foi aquele barulho, bater a trombeta, os cântaros foram quebrados, as tochas foram erguidas e as trombetas foram tocadas. Na mão só de 300 homens, cântaros 300, tochas mais 300, 600, mas as trombetas tocando mais 300, 900. Os inimigos achavam que tinham 300 homens com trombeta, 300 homens com cântaros e 300 homens com trombetas, com tochas. E eles aqui, partiam em retirada. Assim acontecerá comigo e com você. O inimigo vai partir em retirada, porque o Senhor vai nos dar estratégias assim eficazes, para que quando a gente exercer, seguir o mandamento, fazer aquilo que Ele manda a gente fazer, o inimigo vai bater em retirada, com a estratégia que o Senhor nos der. Aleluia! Aleluia! Olha só o que diz: quando tocar a trombeta, e todos os que estiverem também tocareis, ao redor de todo o arraial. Meu Deus! Todos que quebrarem os cântaros vazios e erguer as tochas. Aleluia! Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que estavam com ele, e os medianitas do arraial, no princípio da vigília média, havendo um pouco tempo antes, trocando os guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. E assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e desceram os cântaros, e seguravam na sua mão esquerda as tochas, e na sua mão direita as trombetas. E eles tocaram e exclamaram pela espada do Senhor e por Gideão. E permaneceram cada um no seu lugar, ao redor do arraial dos inimigos. E todo deitou a correr, todo o arraial começou a correr, a gritar e a fugir. Versículo 21. É assim que o Senhor vai fazer comigo e com você. Amém, igreja? É exatamente assim. O Senhor está levantando homens e mulheres de Deus, fortes guerreiros e corajosos, e vai trazer estratégias para a gente, guerrear. Amém? É assim que Deus está fazendo, é assim que Ele fará na minha vida e na sua vida. E essa foi a palavra de ordem para as nossas vidas nesta noite. Para que você seja forte e corajoso. Para que você não tenha medo, porque medo é a essência nítida da perda do controle. Mas Deus está no controle. Ele não sai do controle da sua vida, Ele permanece no controle da sua vida. Não baixe a guarda, não desista. Continue firme e constante, sempre abundante. Em nome de Jesus, amém? Com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para te encorajar, igreja. Então não desista, não baixe a guarda. Permaneça firme. Seja encorajado, não só apenas por palavras, por ministrações, mas pela sua própria busca em Deus. Seja encorajado pelo Senhor. Acorde de manhã e diga: Senhor, me dê uma palavra de ordem, e Ele te dará. Me dê uma palavra, meu Pai, e aí seja através de uma canção, ou você acorda e ele vai lá na Bíblia, e faz a sua devocional e fica ali toda hora, olha igual a uva na geladeira. Toda hora que você passa, você vai lá e pega um pouquinho. Toda hora que você passa, você vai lá e pega um pouquinho. Sabe aquele pão farofa que você ama, que você gosta? Aí você corta um pedacinho para não comer tudo de vez. É estratégia também.
Você não comer tudo de vez, fica com a sensação de, meu Deus, comi um farofa inteiro de uma vez só. Aí a consciência pesa. Aí você corta, de vez em quando vai lá. É fica fazendo esse seguido, meu irmão. Bota lá e daqui a pouco eu vou lá. Eu só sempre devolvo. Aí você vai e pega um pouquinho. A palavra do Senhor precisa ser assim. Passar por ela, você viu a Bíblia, eu vou ler um pouquinho só um pouquinho. Aí vai lá e lê um pouquinho. Aí daqui a pouco você vai no banheiro. Aí fazendo número 1, número 2, senta lá naquela Bíblia. Ô Senhor, muito obrigado, Jesus. Olha, para te bem. E assim você vai te dando estratégias para você sentir, vontade de comer toda hora. É esse o alimento sólido que Paulo está falando para a minha e para a sua vida, amém? Vamos colocar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor mais uma vez para exaltar o nome dele. Você pode levantar uma salva de palmas.